Jesus, olha, está direitinho. Pode. Vamos começar continuar nosso catecismo, que é o Catecismo Católico da Crise na Igreja, feito pelo Padre Mathias Gaudron. Então, a fé. O que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural pela qual, apoiados sobre a autoridade de Deus e ajudados pela sua graça, nós temos por absolutamente verdadeiro tudo que Deus revelou. Deus não pode nem se enganar, nem nos enganar. Deus é a verdade mesma. E é em cima da verdade que se constrói a nossa redenção, nossa santificação. Sem esse fundamento, nós somos cegos guiando cegos, e ambos cairão no buraco, diz nosso Senhor. Então, toda religião falsa são cegos guiando cegos, e ambos cairão no abismo. Maomé é um cego, Lutero é um cego, e assim por diante. Todos aqueles que não estão apoiados na verdade revelada não irão a lugar nenhum. Eles ajudarão os outros não a se salvar, mas a se perder. Por isso que essa crise na igreja, ela é fundamental. Nós temos de estar bem conscientes, porque foi introduzido dentro da igreja, ou melhor, pelos homens da igreja, no Concílio Vaticano II, princípios de perdição. Quem segue as doutrinas erradas de Vaticano II está preparando a sua própria perdição. Daí a necessidade de a gente conhecer os erros que foram ensinados e nos precaver contra eles. Primeiro, a fonte da revelação. Qual é a fonte da revelação? Ela é dupla. Ela é a tradição e a Sagrada Escritura. Para Lutero é só a Sagrada Escritura, o que é absurdo, porque quem diz quais são os livros da Sagrada Escritura é a tradição. Então, se a gente suprime a tradição, você nem sabe quais são os livros da Sagrada Escritura. E depois a interpretação dos livros da Sagrada Escritura são dadas pela tradição. Dessas duas, então, dessas duas fontes da revelação, que são a Sagrada Escritura e a tradição apostólica, qual é a primeira? Qual é aquela que tem o primeiro lugar? Então, a que tem em primeiro lugar é a tradição. Primeiro, porque ela é mais antiga. Os apóstolos começaram pregando e não escrevendo, que está nos 4 evangelhos, que está nas epístolas de São Paulo. Primeiro foi pregado por Nosso Senhor Ele mesmo, depois pregado pelos apóstolos. Então, pela antiguidade, a tradição é anterior à Sagrada Escritura. Necessárias as duas, mas é necessário saber que a tradição é anterior. Depois, pela plenitude, a tradição está na origem da Escritura. E a tradição contém todas as verdades reveladas por Deus. Tudo que está no Evangelho foi antes pregado por Nosso Senhor e, portanto, a tradição, ela abraça, é mais ampla do que a Sagrada Escritura. Depois, pelo fato de ser suficiente. A tradição não tem necessidade da Escritura para fundar sua autoridade divina. A tradição, Nosso Senhor, os apóstolos, não tem necessidade da Escritura para fundamentar a sua autoridade. Os milagres de Nosso Senhor, os milagres dos apóstolos, são suficientes.
E, ao contrário, a Sagrada Escritura tem necessidade da tradição para fundamentar a sua autoridade. É a tradição que diz que os evangelistas, os evangelhos são 4. Não é a Sagrada Escritura que diz isso, é a tradição que nos ensina que são 4. Então, a Sagrada Escritura está apoiada na tradição. Quem pode nos dizer com autoridade o que pertence à revelação? Então, quem pode nos dizer com autoridade é o magistério da Igreja. E tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu rezo por ti, a fim que tua fé não fracasse, mas tu, quando estiveres convertido, confirma teus irmãos. Palavra de Nosso Senhor a São Pedro. E quando a Igreja define infalivelmente que uma doutrina pertence à tradição, aí temos o que é chamado dogma, os dogmas. A Santa Escritura diz ela alguma coisa sobre a maneira pela qual ela deve ser interpretada? Isto é, a própria Sagrada Escritura fala da sua interpretação? Sim. São Pedro diz: antes de tudo, saibam, nenhuma profecia da Escritura não é objeto de uma interpretação pessoal. Então, São Pedro, ele mesmo, diz que não há interpretação pessoal da Sagrada Escritura, é necessário que seja a interpretação dada pelo Espírito Santo através da Igreja. Então, Lutero, quando inventou o livre exame, ele pecou, errou gravemente, e com o Vaticano II, uma certa doutrina um pouco vaga, não muito definida, começou a se implantar, e todo mundo, nos carismáticos, cada um lê a Sagrada Escritura e cada um dá uma interpretação conforme ele sente no momento, virou uma questão de sentimento. Vi uma missa na Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, estava toda a paróquia presente, e uma pessoa lia, aí depois cada um levantava, dava opinião. Aqui mesmo no Cônego, aqui em Friburgo, estava lá quando eu infelizmente fui à Missa Nova, e lá o padre leu essa epístola, depois disse assim: alguém tem algum comentário a fazer? Uma senhora levantou e falou assim: eu não estou de acordo com São Paulo. Então, se se abre essa porta modernista, moderna, você vai... É a mesma coisa que Lutero, né? Cada um dá uma interpretação pessoal, coisa que São Pedro diz que não se pode fazer isso. Nenhuma profecia da Escritura, diz São Pedro, não é objeto de interpretação pessoal. Qual é a consequência da negação de um dogma? Quem nega um dogma, mesmo que seja um só, perdeu a fé, pois ele não recebe a revelação de Deus, mas se estabelece como juiz do que convém crer. Então, quem nega, seja um só dos dogmas, acabou, naufragou na fé, não tem mais a fé católica. Daí a importância da gente saber direitinho o que tem de errado no modernismo e o que não tem. Porque se nós nos deixarmos levar por um erro, e a gente aderir a esse erro contra a fé, contra algum dogma, a gente perde a fé, não é mais católico e vai para o inferno. Agora, às vezes, tem pessoas que estão numa confusão e caem num erro, mas não sabem que aquilo ali é um erro. Nesse caso, essas pessoas podem estar no progressismo sem ter perdido a fé, mas estão na confusão.
Se elas tiverem consciência do seu erro, se um padre progressista, por exemplo, aderir a um erro grave contra a fé, se ele está consciente e adere e quer, nesse momento ele deixa de ser católico. Não se pode negar um dogma e continuar a crer nos outros? Boa pergunta. Você não pode negar um dogma, mas continuar a crer em todos os outros? Não. Você poderá aderir ainda aos outros com uma fé humana, com uma disposição humana, com um juízo humano, mas você não está mais apoiado em Deus, portanto você não crê verdadeiramente. Só crê o católico. O crente não crê. Ele pode falar em crer, mas ele não crê. Crer é se apoiar em Deus, receber tudo que Deus revelou, sem excluir nada. Então, que seja o católico que não crê num dogma, então o católico diz, eu não creio no inferno. Acabou. Não, mas eu creio na Imaculada Conceição. Acabou. Aquilo ali não é fé. Aquilo ali é opinião pessoal. Ele perdeu a fé. Ele tem ainda algo de humano que o liga a algumas doutrinas, mas não é a fé católica. Não é a fé verdadeira. Pode citar algum ensinamento dos papas sobre esse ponto? Sim. Pio IX diz, eis porque se alguns tivessem a presunção, que Deus não permita, de pensar contrariamente à nossa definição, era a definição da Imaculada Conceição, que eles saibam, que eles aprendam e saibam que, condenados pelo seu próprio julgamento, eles fizeram naufrágio na fé e cessaram de estar na unidade da Igreja. Quem recusa a Imaculada Conceição fez naufrágio na fé e não pertence mais à unidade da Igreja. Em matéria de fé, é tudo ou nada. Não se pode ser católico a 70% ou a 99%. Não pode. Se ele faz uma escolha, ele já perdeu a fé. Bom, não quero demorar muito. Próxima vez veremos começaremos a ver os erros que estão mais ligados ao modernismo. E continuaremos, espero que todos possam tirar proveito. Guardem bem, pelo menos um ponto de hoje, né? É que não se pode ir contra um dogma e guardar os outros. E guardar também que as fontes da revelação são a Sagrada Escritura e a tradição. A tradição é anterior à Escritura.